Nós cumprimentamos a amada igreja, os irmãos que estão em seus lares e os que aqui se encontram na paz do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 4 também. Filipenses 4, versículo 4 diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Glória a Deus. Eu fiz uma pequena anotação para não esquecer e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A alegria no Senhor aqui proposta decorre de fé genuína, certeza inabalável daquilo que ainda não pode ser percebido pelos sentidos físicos, mas que aguarda sem duvidar. Sem essa fé, não dá para ser feliz de verdade. A alegria, quando ela é baseada em circunstâncias, ela foge quando a situação muda. Então, que a nossa alegria, que o nosso gozo, que a nossa motivação possa estar firmado no Senhor, no nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, peço para os irmãos para se colocarem de pé. Vamos clamar ao Senhor para que Ele tome a direção desse culto, para que Ele possa renovar em nós esse gozo, essa alegria sempre nele, independente de circunstância, independente de situação. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa, Pai. Clamamos, meu Senhor amado, para que o Senhor tome a direção dos louvores que serão ministrados, para que o Senhor possa visitar o nosso coração, o som do nosso interior, meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro ao nosso clamor, meu Senhor amado, mas que acima disso, que o Senhor nos dê ouvidos atentos à Tua voz nesta noite. Que possamos, meu Deus, discernir a Tua vontade para as nossas vidas hoje, meu Pai. Somos gratos a Ti, meu Deus, porque em Ti está, Senhor, o motivo pelo qual nós temos caminhado a cada dia. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque se nós estamos aqui reunidos nessa noite, se os irmãos se encontram em segurança onde esse vídeo alcança, é porque a Tua graça nos tem alcançado a cada dia, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. Somos gratos a Ti, meu Deus, porque pela nossa própria força nós não conseguimos, meu Pai. Mas engrandecemos ao Teu nome pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, para com a nossa família. Toma o Teu lugar em nosso meio, toma o Teu lugar em nossas vidas nessa noite. Faça conforme a Tua vontade, meu Senhor, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, amém? Nós vamos estar louvando Brilho Celeste, cantor cristão 476. Que enquanto nós possamos cantar esse louvor, que você possa ter em mente essa questão de estarmos focados na pátria que é Cristo. Nós estamos nessa terra como peregrinos. A nossa pátria é o Senhor, o nosso alvo é o Senhor. Então que nós possamos adorar e engrandecer o nome dEle com muito gozo, muita alegria, em nome de Jesus. Sombras à roda, nuvens em cima.
sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, canto os louvores da salvação, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, canto louvores, canto louvores, indo para os céus, canto louvores, canto louvores, indo para os céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós clamamos para que o Senhor possa renovar em nós, meu Deus, o gozo de estar na Tua casa, de engrandecer ao Teu nome, de bendizer ao Teu nome, meu Pai. Nós sabemos que glorificar o Senhor quando tudo vai bem é fácil, mas o grande desafio é engrandecer ao Teu nome em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias. Mas nós cremos que para o Senhor não há impossibilidade, meu Senhor amado. Então nós clamamos para que o Senhor deposite em nossos lábios, Senhor, um novo cântico, um cântico de graças, de louvor, de gratidão ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias. Teus altares. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória.
obrigada, meu Senhor amado, porque nós não estamos desamparados. Nós encontramos abrigo aos pés da cruz, meu Senhor. Graças te damos, meu Senhor amado, por aquele sacrifício que nos trouxe vida, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, os irmãos que aqui estão podem se assentar. É o momento dos dízimos e das ofertas, onde aqueles que aqui estão têm a liberdade de estar dizimando e ofertando ao Senhor. Senhor, meu Deus, nós te rendemos graças por esse momento, por todos aqueles que têm contribuído de alguma maneira, meu Senhor amado, para a continuidade desta obra. Te rendemos graças, meu Deus, pelos dizimistas, pelos ofertantes desta casa. E clamamos, meu Pai, para que o Senhor possa ir de encontro às necessidades de cada família, meu Deus. Graças te damos, porque nada nos tem faltado, Senhor. Glórias ao teu nome, graças a Deus. Amém. Nosso Deus, Ele é soberano. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, amém? Cante esse louvor com fé. Preste atenção no que a letra deste louvor diz. E adore o nome dele, em nome de Jesus. Nosso Deus é soberano. Do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é soberano, é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou
seus olhos. Pense nos motivos que você tem para glorificar o nome do Senhor. Quantos livramentos visíveis e invisíveis para nós estarmos aqui onde nós estamos hoje. Graças te damos, meu Senhor, pelo teu cuidado. Graças te damos, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Engrandecemos ao teu nome, glorificamos ao teu nome. A ti honra, glória, louvor e adoração, ó Pai. Tu és santo, tu és digno, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, meu Deus. Perdoe, ó Pai, as nossas fraquezas. Se em alguns momentos nós não reconhecemos o teu amparo e o teu cuidado, nós nos sujeitamos ante a tua vontade, meu Senhor, porque sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Glória a Deus por tuas maravilhas, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Graças te damos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra está com o nosso irmão Maurício. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos à leitura da palavra no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, texto muitíssimo conhecido. E não dá para demorar para abrir, né? Gênesis, capítulo 12. Leremos inicialmente do versículo 1 ao versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar, mais um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, soberano sobre tudo, sobre todos, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome neste lugar. Essa casa é tua, Senhor, essa igreja é tua, que nesse momento, por graça e misericórdia do Senhor, eu te peço que o teu Santo Espírito comunique ao nosso interior as verdades sobre o teu reino. Que essas verdades possam fazer o nosso coração tremer e temer diante do Senhor. Que possamos curvar, Deus, não apenas a nossa face, mas a nossa vida por completo ante a tua palavra, e que sejamos transformados por essa palavra, modelados por essa palavra, que possamos viver por ela, Pai, até que um dia nós possamos ver a tua face. Fala conosco, Pai, e que só o teu Espírito Santo tenha autoridade para falar tanto aos que estão aqui quanto aos que estão nos seus lares. Fala conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos meditar um pouco na história do nosso irmão
Abraão, que na ocasião ainda era conhecido apenas como Abrão. Nós temos muito a aprender com a história de todos esses homens, né? Nós não podemos ler apenas o Antigo Testamento em termos históricos, mas a palavra ela sempre deve nos confrontar e nos ensinar a viver em conformidade à própria palavra. E Abrão é exemplo para as nossas vidas até os dias de hoje. Nós vamos pensar um pouco então nessa trajetória de Abrão, não em toda a sua trajetória, mas nesse momento específico que ele estava vivendo. Abrão ele foi chamado por Deus e Deus diz a ele, e nós conhecemos muito bem esse trecho, que Deus o convoca a sair de sua terra, Ur dos caldeus, e vai o levar a uma terra que ele não conhecia. Ou seja, Deus chama Abraão a um lugar desconhecido. E o mais louco dessa história é que Abraão, com 75 anos, decide de fato sair do seu lugar e ir em direção ao desconhecido. É como se Deus te chamasse hoje: Pedrinho, sai da sua terra e da sua parentela, deixa a casa do seu pai, ele vai te agradecer, né? E vai em direção à terra que eu vou te mostrar. Pega o seu carro, né? Graças a Deus pelo seu carro, casa com a sua mulher e vai em direção à terra desconhecida. E Pedrinho acorda de manhã, avisando ao pastor Pedro e a Júlia: pai e mãe, eu estou indo embora. As malas já estão lá fora, né? E ele parte em direção ao lugar que Deus iria o mostrar. Dificilmente nós faríamos isso hoje, não é verdade? Sejamos sinceros, dificilmente nós faríamos isso hoje, porque nós gostamos de viver de modo confortável, nós gostamos da segurança dos planos e projetos. Eu tenho certeza que você tem planos, você tem projetos para a sua vida, e que mudar isso da noite para o dia, para viver algo incerto, é extremamente difícil, e eu tenho certeza que foi difícil para Abraão também. Mas Abraão viu algo maior do que os seus planos e os seus projetos e caminhou por fé em direção ao desconhecido, por fé. E ele é um exemplo de fé. E ele sai. O Senhor o promete que iria a uma terra que iria o mostrar, que faria dele uma grande nação, que o abençoaria, que o tornaria grande, e ele seria uma bênção para outras nações. Ele seria uma bênção para os que o abençoarem, e o Senhor amaldiçoaria os que o amaldiçoarem. E enfim, Abraão vai, com 75 anos, toma sua mulher, o seu sobrinho Ló, e ele caminha. E nós vamos nos atentar ao que o texto diz aqui a partir do versículo 6. Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Nós conhecemos a fama dos cananeus. Os cananeus eram um povo hostil, perverso, idólatra, totalmente avesso ao que nós conhecemos, por exemplo, da história do povo de Israel, do povo de Deus. Os cananeus eram um povo hostil. Abraão estava nessa terra, então, de idolatria, de hostilidade, de perversidade. O Senhor faz a Abraão uma promessa, e a resposta de Abraão a essa promessa foi, naquele momento, construir um altar e dedicar ao Senhor. Não apenas nesse momento, mas nós veremos que por onde Abraão ia passando, ele construía um altar de adoração e dedicava esse altar ao Senhor. Nós precisamos entender que você, independente do lugar onde estivermos, ali eu sou um agente de expansão do reino dos céus. Ali eu continuo sendo um adorador. Ali eu sou chamado por Deus para que através da minha vida o reino de Deus e a sua palavra sejam proclamados. Para que as pessoas que estão ao meu redor vejam que eu sirvo a um Deus, que eu sou um adorador. E Abraão vai a essa terra que ele não conhecia. Ele chega no meio dos cananeus e ali ele presta um culto de adoração ao Senhor. Ele constrói um altar
e dedica ao Senhor. Nós vamos falar hoje sobre adoração. E a adoração genuína, que não é apenas um estilo musical. Quando eu me converti e alguém falava, e falava-se muito sobre isso, o culto, no momento do louvor, ele tem dois momentos. O louvor de celebração e o louvor de adoração. Então a gente entendia a celebração e a adoração como estilos musicais. Mas a adoração não é um estilo musical. A adoração é veneração ao divino. A adoração na nossa vida é a partir do momento em que eu me encontro com Cristo, eu passo a venerá-lo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu dedico não apenas parte da minha rotina a Ele, como eu dedico a minha vida inteira a partir de então a Ele. Isso é a verdadeira adoração. Não são atos, não são ritos, não é forma. A adoração é o estado da alma daquele que foi encontrado por Jesus e em resposta a isso, ele vive para agradar, para cultuar ao Senhor. E Abraão, após ser chamado, após ouvir as promessas, o que é que ele faz? Ele constrói um altar ao Senhor. E o fato de construir um altar ao Senhor não era um rito, como eu estou dizendo. Ali ele estava, na verdade, dedicando a sua vida ao Senhor. Ele estava se entregando a Deus nesse altar. Nós vamos entender como isso foi uma verdade na vida de Abraão. Não importa o lugar, importa mesmo Deus caminhar contigo e você caminhar com Deus, seja no lugar, seja em Israel, como também no meio dos cananeus. Abraão continua caminhando. No versículo 8 nós lemos: dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Construir e invocar. Isso nos mostra o seguinte: a religião de Abraão, ela não possuía apenas forma. Não era uma religião apenas estética, como é a religião de muitos hoje em dia. A religião de Abraão, ela possuía profundidade, substância, sustância. Essa era a religião de Abraão. Construiu um altar e invocou o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Existe um salmo que diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Invocar é chamar, traduzindo de maneira muito grosseira, mas invocar seria chamar para dentro. Invocar o Senhor é convidar para que Ele faça morada dentro de si. Invocar não é uma palavra usual do nosso vocabulário. Nós não falamos: eu invoquei a Marineide. É até meio pesado falar isso. Não é usual no nosso vocabulário, mas invocar é chamar, convocar para dentro, para perto. E Abraão constrói ali um altar e invoca o nome do Senhor naquele lugar. Chama para dentro. E hoje nós vivemos numa estrutura religiosa com muitos ritos, com muitas formas, com muitos departamentos, com muitas reuniões. E nós achamos que estamos agradando a Deus porque eu participo dos cultos, eu participo das escolas bíblicas, mas pode ser que na sua vida isso não sejam formas. Isso seja apenas estético. Mas dentro de você, você tem de fato venerado o Senhor, você tem cultuado ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, você tem convocado Ele para dentro de si. Isso é ser verdadeiramente religioso, isso é ser verdadeiramente cristão. E Abraão foi assim, não apenas formas, não apenas ritos. Abraão já era, desde esse período, um verdadeiro adorador. E eu sou chamado para viver como ele, construindo altares e invocando o nome do Senhor. Construindo altares e invocando o nome do Senhor. E Abraão continua. Agora no capítulo 13, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló,
e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Vamos dar uma pausa só para pensar no seguinte. Além de tudo isso, a fé de Abraão ela era constante. Abraão não estava vivendo de altos e baixos. Abraão vivia uma constância de adoração. Por onde ele passava, ele construía altares. Se ele voltasse para aquele lugar, no mesmo altar onde ele construiu, ele voltava a invocar o nome do Senhor. Versículo 5. Vamos pensar agora e vamos ler um pouquinho mais, do versículo 5 até o final do capítulo, versículo 18. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada como os jardins do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para o lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tanto os descendentes quanto o pó da terra, de tudo que se fosse possível contar. De modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Vocês estão me ouvindo? Vamos pensar nesse momento e nas diferentes perspectivas que existem entre o homem carnal e o homem espiritual. Entre o homem que vive por vista e o homem que constrói altares ao Senhor. Ló e Abrão. Estavam os dois vivendo juntos e sempre dá problema nessas situações de família, né? E aí os pastores começaram a brigar. Os pastores de Abrão contra os pastores de Ló, eles decidiram: vamos separar. E Abrão dá a opção de escolha, né, para Ló. Se você quiser ir para lá, eu vou para cá. Se quiser ir para cá, eu vou para lá. Ló, a Bíblia diz, na versão NVT, que ele olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. Vamos pensar em alguns verbos aqui, a partir do versículo 10. Ló olhou, escolheu, separou e partiu. Olhou a terra, era do seu agrado, ele escolheu essa terra, separou-se do seu tio e partiu. Em que momento você vê Ló orando? Em que momento você percebe que Ló disse assim: não, vamos orar?
vamos buscar ou resolver a situação que a gente está aqui e a gente continua vivendo junto, ou eu escolho aquilo que o Senhor escolher para mim. Abraão não. Abraão continuou naquele lugar, olhou, mas olhou quando Deus mandou olhar, ouviu a palavra e a promessa do Senhor e partiu, mas partiu seguindo estritamente a ordem do Senhor. Olha a diferença. Ló partiu, Abraão partiu posteriormente, mas Ló partiu seguindo o seu coração, seguindo a intenção carnal que havia, seguindo aquilo que estava o agradando. Abraão não. Abraão esperou, até que Deus falasse com ele. Ló escolheu a sua parte. A parte de Abraão, quem escolheu foi Deus. E nós vemos a diferença de um homem carnal e um homem espiritual. O homem carnal vive por vista. Me agrada os olhos daquela casa, eu vou morar ali. Me agrada os olhos desse carro, é esse carro que eu vou comprar para mim. Me agrada os olhos dessa profissão, é essa profissão que eu vou escolher para mim. O homem de Deus, ele vive para Deus. E ele não toma decisões, ele não toma rumo sem que Deus o guie, sem que Deus o direcione, sem que Deus fale com ele, sem que seja baseado na palavra. O Senhor tem palavra para as nossas vidas, tem promessa para as nossas vidas, e eu preciso buscar essa direção. Eu preciso estabelecer a minha vida na palavra. Aquele que constrói altares vive segundo a direção de Deus. E nós conhecemos a história, nós sabemos as consequências que Ló viveu por conta de uma escolha errada. E nós conhecemos também a história de Abraão. Não viva por vista. O grande inimigo do seu crescimento espiritual é a sua própria carne. E o apóstolo Paulo vai dizer que dentro de nós existe uma guerra, uma luta. Duas tendências, duas perspectivas, a da carne e a do espírito. Na medida que eu caminho no espírito, eu enfraqueço a carne. Na medida que eu caminho na carne, eu enfraqueço o espírito. Não viva por vista, viva como Abraão, viva por fé. Viva por fé, porque caminhando em direção ao incerto, ele viveu uma vida louvável. Ele tornou-se um herói da fé. E nós conhecemos a sua história. Enquanto o Espírito quer te mover em direção às coisas eternas, a nossa carne insiste em nos fazer olhar apenas para as coisas desse mundo. Apenas para o que é passageiro. Apenas para o que é terreno. E nós finalizamos ouvindo que Abraão, ali onde o Senhor o estabeleceu, ele novamente constrói um altar ao Senhor. Hoje, então, eu devo construir altares, eu devo chegar no meu trabalho, por exemplo, pegar umas pedrinhas e construir um altar ali no canto ao Senhor. Seria dessa forma. Quando nós pensamos no culto, em adoração, em veneração, me vem logo à mente o versículo 1 de Romanos, capítulo 12. E eu quero ler para vocês, Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O que o Senhor quer de mim não são apenas um ritual religioso. O que o Senhor quer de mim não é a minha oferta no gasofilácio. Não é só isso. O que o Senhor quer de mim é a minha vida inteira. E Abraão, quando estava construindo altares, aquilo simbolizava uma entrega total de si. Ele estava se entregando naquele altar que ele estava construindo. Ele estava dizendo, agora não vivo mais eu, mas ele vive em mim, Cristo vive em mim.
Agora não sou mais eu que tomo decisões, é Ele quem decide por mim. Se Ele falar que eu devo não viver isso para viver aquilo, eu vou em direção a isso. Porque Ele já sabia que a vontade, e Ele experimentou isso na sua vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não significa que a vontade de Deus vai me levar sempre para os melhores lugares. Mas até o melhor lugar do mundo, sem Deus, é um inferno. Quantos ricos, morando em mansões, estão nesse momento sentindo-se angustiados, tristes, estão nos melhores lugares do mundo, mas estão vivendo o inferno. Já diz a letra de uma canção, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu encontro com a fonte do amor, eu acho que é isso. E é exatamente isso que Abraão viveu. Construir altar é entregar-se a si mesmo. Aquele que quer direcionar a sua vida, a minha vida, e te fazer viver, não apenas pensando nessa esfera, nessa terra, nesse mundo, mas viver pensando e projetando a eternidade. E o engraçado de Abraão, para finalizar, é que Deus faz uma promessa para ele, mas ele não vê o cumprimento da promessa. E aí você pensa, será que valeu a pena? Será que de fato valeu a pena? Ele poderia continuar rico lá na cidade onde ele estava. Viveu como um peregrino. Viveu como um nômade. Caminhando sem rumo. Mas aí nós lemos em Hebreus, os irmãos podem abrir, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Vamos pular para o versículo 13, que diz assim: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria celestial, uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Abraão sabia para onde ele estava indo. E o destino de Abraão o motivava a continuar caminhando. E Abraão estava indo para a cidade que não era Canaã. Abraão estava indo para a cidade que tinha como alicerce, como arquiteto, como engenheiro, como projetista o próprio Deus. Abraão tinha como pátria, ele tinha senso de pertencimento. Ele dizia para si mesmo, e por isso ele caminhava, apesar das incertezas: eu não sou dessa terra, eu não sou daqui, eu sou um peregrino, eu sou um estrangeiro, eu sou um nômade, aqui eu não tenho morada, eu fui feito para a eternidade. Do Antigo ao Novo Testamento, os homens de Deus não viveram por vista, viveram pela fé, e não estavam enxergando as bênçãos que Deus os daria como objetivo final da sua vida. Deus era o objetivo final da sua vida. Viver em Deus, viver para Deus, era o objetivo final da existência de todos esses homens. E é muito triste
quando nós vemos os nossos irmãos da teologia da prosperidade pregando o seguinte: o segredo da prosperidade de Abraão era o fato de ter construído tendas. Mentira. Porque Abraão não estava fazendo isso para ser próspero. Abraão fazia isso porque vivia pela fé e já contemplava a eternidade. Não são as bênçãos que o Senhor nos dá, porque Ele pode nos abençoar, mas até as bênçãos que Ele nos dá, o dinheiro, a profissão, seja lá o que for, tudo isso eu devo usar para a glória dEle, para que o nome dEle seja cada vez mais enaltecido, para que o reino dEle seja cada vez mais expandido, porque eu não sou desse lugar. Eu ouvi uma pessoa me falando assim, diante de tudo que está acontecendo, né? Meu Deus, será que é o fim do mundo? Eu falei, tomara. Tomara que seja. Ah, mas vai acontecer, tomara. João, quando teve a revelação do fim dos tempos, de tudo. Imagina João, que viveu séculos atrás, vendo avião, guerra, bomba, bigodinho do Hitler, não sei o que, um monte de coisa. Aquilo não fazia sentido para ele, mas ele viu tanta coisa ruim. Mas no final, o que ele viu? Ele viu a Nova Jerusalém, ele viu Deus e o seu povo, e diante de tudo isso, o que ele fala no final de tudo? Maranata. Ele estava almejando o fim de todas as coisas. Da mesma forma, o verdadeiro cristão precisa viver assim, como Abraão viveu, já pensando na cidade, que tem como edificador e arquiteto o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos impulsione a viver construindo altares até que Ele volte, a viver entregando a nossa vida todos os dias, a todo instante, para que Ele seja enaltecido, para que Ele cresça através da minha vida, não eu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, que essa palavra penetre e mude as nossas vidas, Pai. Que possamos viver construindo altares, dedicando a nossa vida a Ti, Pai. Para viver, Deus, de acordo com a Tua direção. Que sejamos sensíveis, Senhor, à Tua direção, à Tua voz. E que tenhamos fé suficiente para caminhar em direção àquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Abençoa-nos, Pai. Apesar desse tempo, que o Senhor fortaleça a igreja. Que o Senhor continue fortalecendo os verdadeiros cristãos, os verdadeiros convertidos, que eles continuem tendo experiências com o Teu Espírito Santo, Pai, para que nada venha nos desanimar. Enche a Tua igreja com o Teu Espírito Santo, Pai. Une-nos com laços de amor. Fortalece os fracos, Senhor. Levanta aqueles que caíram nesse tempo. Que sejamos um com o outro e que possamos estar alinhados com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a sua vida que está em casa, a sua semana. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar todos os dias. Abençoa, Deus, a semana de todos os nossos irmãos. E que possamos, Senhor, viver de fato segundo a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém.